Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de aparições assustadoras, criaturas misteriosas e acontecimentos inexplicáveis registrados por câmeras. Algumas dessas cenas podem ser apenas ilusões, mas outras são tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Então, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e prepare-se para conferir cada um desses casos. Número 1. A Casa de Gilbert. Parecendo ter saído diretamente de uma cena de Stranger Things, esta casa supostamente assombrada guarda uma coleção de elementos bastante perturbadores. Existem relógios em praticamente todos os cômodos, plantas que, por algum motivo, só conseguem sobreviver em uma única parte da residência, lustres que vibram sem uma explicação aparente e até ossos de animais encontrados em diferentes lugares. No entanto, o elemento mais assustador da casa é Gilbert. Gilbert seria uma presença ligada a uma antiga pintura guardada no sótão. Segundo as pessoas que vivem no local, o quadro parece irradiar uma energia sombria e extremamente desagradável. O garoto que mora na residência afirma que Gilbert é um de seus melhores amigos. Ele também diz que a pintura teria sido feita pelo antigo proprietário da casa. Quando perguntaram ao menino o que Gilbert costumava dizer, a resposta mostrou-se ainda mais inquietante. Segundo ele, Gilbert dizia para que não fizessem orações, depois de encontrarem diversos objetos estranhos, como um tabuleiro Ouija decorado com símbolos solares, uma boneca antiga e a fotografia envelhecida de um menino que teria vivido na casa muitos anos antes, os moradores decidiram utilizar o tabuleiro para tentar entrar em contato com Gilbert. Durante novas buscas pela propriedade, encontraram mais de uma dúzia de bonecas enterradas. Algumas estavam escondidas debaixo da casa, em espaços estreitos de manutenção, enquanto outras haviam sido enterradas diretamente no jardim. As bonecas apresentavam formatos retorcidos, aparências diferentes umas das outras, e, segundo os envolvidos, pareciam irradiar uma energia extremamente intensa. Uma delas, em especial, aparentava possuir uma quantidade maior de energia ou poder. Para tornar tudo ainda mais perturbador, essa boneca parecia se mover completamente sozinha. Número 2. A pinhata da loja de Mário. Mário Lara, comerciante no México, afirma ter enfrentado inúmeros problemas causados por uma pequena e misteriosa pinhata que apareceu nas gravações das câmeras de segurança de sua loja. Quem já viu outros vídeos publicados por Mário provavelmente reconhecerá essa figura travessa, que parece ter provocado confusão e destruição em seu estabelecimento durante bastante tempo. Depois de chegar ao limite com a suposta atividade paranormal que atormentava a loja, Mário decidiu procurar a ajuda de um xamã. A pinhata aparecia frequentemente nas imagens das câmeras e parecia estar no centro de praticamente todas as ocorrências estranhas. Mesmo assim, depois que o xamã retirou o objeto do estabelecimento, a situação ficou ainda pior. A atividade dentro da loja de Mário tornou-se mais frequente, mais agressiva e completamente descontrolada. Objetos começaram a voar das paredes, mercadorias eram arremessadas pelo ambiente e tanto funcionários quanto clientes acabaram sendo atingidos por diferentes itens. A confusão alcançou um nível impossível de controlar. Depois disso, Mário começou a se perguntar se a pinhata não seria apenas um objeto assombrado, mas algo que mantinha uma presença muito mais sinistra, presa ou controlada. Ao retirá-la, talvez o xamã tivesse libertado alguma coisa ainda pior. Número 3. A figura nos jardins do cemitério. Em uma gravação verdadeiramente assustadora, uma figura aparentemente fantasmagórica apareceu deslizando com facilidade de um lado para o outro pelos caminhos de um jardim. As imagens apareceram em uma conhecida página do Facebook de Liverpool. Durante aproximadamente 1 minuto, a misteriosa presença aparece e desaparece de maneira intermitente, até sumir completamente. A gravação deixou muitas pessoas arrepiadas. O que torna a situação ainda mais assustadora é que o local não é apenas um jardim comum.
Trata-se de um cemitério onde estão sepultados mais de 58 mil corpos. Segundo histórias relacionadas à região, essa figura seria apenas uma entre muitos fantasmas ou entidades que ainda permanecem no local, vagando pelo terreno ou tentando assustar os visitantes. O espírito mais famoso associado a esse cemitério seria o de um capitão de navio que teve uma morte cercada por circunstâncias suspeitas. Qual seria a sua reação se você estivesse caminhando por um cemitério e visse uma figura como essa deslizando silenciosamente de um lado para o outro? Número 4. O amigo imaginário. É sempre bom prestar atenção ao que as crianças dizem sobre seus amigos imaginários. Na maioria das vezes, tudo não passa de criatividade infantil. Porém, algumas pessoas acreditam que nem todos esses amigos sejam realmente imaginários. No pior dos casos, a criança poderia estar conversando com uma presença que os adultos não conseguem enxergar. O que deixa este vídeo especialmente assustador é o momento em que o menino percebe que está sendo observado. Assim que a criança é surpreendida, a suposta figura fantasmagórica simplesmente desaparece. Número 5. O prédio no Japão. Uma gravação assustadora feita no Japão mostra um momento de puro desespero. A câmera começa a tremer violentamente, criando uma sensação de que alguma coisa terrível está prestes a acontecer. De repente, uma pessoa atravessa o interior do edifício correndo. O grito desesperado ecoa pelo ambiente e transmite um medo absoluto. Fortes estrondos começam a reverberar por toda a estrutura, como se os próprios alicerces do prédio estivessem desmoronando. No 51º andar de um edifício extremamente alto, o pânico toma conta das pessoas. Os ocupantes se abaixam junto às paredes com os olhos arregalados, os corações acelerados e sem saber exatamente o que aconteceria em seguida. No meio de toda a confusão, um guia turístico consegue manter a calma. Com autoridade e equilíbrio, ele assume o controle da situação e orienta o grupo assustado a se ajoelhar e permanecer abaixado. A posição ajudaria a evitar ferimentos, conservar o equilíbrio e manter todos protegidos enquanto aguardavam novas informações. A gravação é um lembrete perturbador do enorme risco representado pelos terremotos no Japão. O desastre mais destrutivo da história recente do país ocorreu em 11 de março de 2011, quando um terremoto de magnitude 9 desencadeou um tsunami catastrófico. Mais de 18 mil pessoas morreram ou desapareceram como consequência direta da tragédia. Número 6. A porta atrás das crianças. Vídeos de duas crianças cantando normalmente seriam apenas recordações divertidas para que elas assistissem quando fossem mais velhas. No entanto, alguma coisa indica que essas crianças se lembrarão desta gravação por um motivo muito diferente. Poucos segundos depois de começarem a cantar, a porta localizada atrás delas se abre lentamente. Logo em seguida, ela se fecha com extrema força. Não existe nenhuma pessoa visível perto da porta. Por causa disso, muitas pessoas acreditam que a movimentação teria sido provocada por um poltergeist. Número 7. O homem atrás da árvore. Não importa quem você seja ou quanto esteja acostumado com histórias sobrenaturais. Mesmo um investigador de fantasmas provavelmente teria como primeira reação fugir ao se deparar com uma aparição. Neste vídeo, uma pessoa caminha por um cemitério quando, de repente, percebe um homem desaparecendo atrás de uma árvore. Tudo aconteceu em plena luz do dia, durante uma tarde ensolarada. Assim que percebeu a figura, a pessoa entrou em pânico e quase deixou a câmera cair. Mesmo com medo, ela decidiu correr na direção da árvore para descobrir quem estava ali. Quando chegou ao local, não encontrou absolutamente ninguém. Para onde teria desaparecido a pessoa que sumiu atrás da árvore? A figura aparentava ser jovem, mantinha a cabeça inclinada para baixo e possuía cabelos escuros. Em um piscar de olhos, ela simplesmente deixou de existir diante da câmera. Não está claro em qual cemitério ocorreu a gravação do vídeo, mas algumas pessoas consideram a cena mais uma possível evidência de que aparições realmente podem surgir nesses lugares. Número 8.
o suposto viajante do tempo. Os supostos viajantes do tempo parecem estar cada vez menos preocupados em esconder sua existência. Além disso, eles continuam surgindo em situações bastante perigosas, como se teletransportar exatamente no momento em que uma câmera de televisão está filmando uma rua. Caso a câmera não tivesse registrado um homem surgindo aparentemente do nada, ninguém teria acreditado nas testemunhas que estavam naquele local. Um instante antes, o espaço parecia vazio. Logo depois, a figura estava ali, como se tivesse simplesmente aparecido no meio da rua. Seria apenas uma ilusão provocada pelo ângulo da gravação, uma edição muito bem feita, ou um verdadeiro viajante do tempo cometendo um erro. Número 9. A mãe e a bola. Esta história envolve uma sequência de acontecimentos trágicos e assustadores. Segundo o relato, a mãe de uma menina morreu bem em frente à própria casa. O local era especialmente importante para as duas, pois mãe e filha costumavam brincar juntas ali com frequência. Algum tempo depois da morte, a garota voltou sozinha para brincar no mesmo lugar. Durante a brincadeira, ela parece perceber alguma coisa que não aparece claramente na câmera. Pouco depois, uma bola começa a rolar sozinha. A menina observa o movimento como se soubesse exatamente quem estava empurrando o objeto. Será que aquela presença poderia ser o espírito de sua mãe tentando brincar com ela mais uma vez? Número 10. O homem com a máscara. Nem todas as criaturas assustadoras registradas por câmeras precisam possuir uma origem sobrenatural. Afinal, o mundo também está cheio de pessoas reais capazes de provocar medo. O próximo momento aconteceu com uma personalidade da televisão chamada Danielle, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. A gravação mostra o instante exato em que um homem usando uma máscara do ex-presidente Ronald Reagan tentou entrar em sua propriedade. Felizmente, ele não conseguiu invadir o local. Danielle compartilhou o vídeo na internet não apenas para mostrar o acontecimento assustador, mas também na esperança de que alguém pudesse identificar o invasor. Número 11. O barco em cima da rocha. Você provavelmente está se perguntando como este barco conseguiu parar no alto de uma rocha. Segundo as informações divulgadas, a embarcação atingiu um recife submerso. Depois do impacto, o barco ficou preso a aproximadamente 3 metros acima do nível da água. Na manhã daquela sexta-feira, todos os tripulantes receberam resgate em segurança. Inicialmente, a equipe esperava que a mudança da maré fizesse a embarcação retornar naturalmente para o mar. No entanto, rapidamente ficou claro que isso não aconteceria. No final, tornou-se necessário utilizar um barco de resgate e realizar uma operação que durou cerca de 12 horas para retirar a embarcação da rocha. Imagine precisar explicar aos seus amigos e familiares como o seu barco acabou preso no topo de uma formação rochosa. Provavelmente, ninguém acreditaria na história caso não existissem fotografias para provar. Número 12. O trabalhador sem cabeça. Observe atentamente estes trabalhadores da construção. 1, 2, 3 e, de repente, surge o que parece ser um corpo completamente sem cabeça. Que tipo de ilusão de ótica poderia fazer toda a cabeça de uma pessoa desaparecer enquanto o restante do corpo continua perfeitamente ereto? Até hoje, a explicação permanece incerta. O fato de a gravação ter acontecido durante a noite torna a cena ainda mais perturbadora. Você não concorda? Número 13. A figura na cozinha. Neste vídeo, 2 meninas aparecem brincando dentro de uma cozinha. No começo, tudo parece completamente normal. No entanto, aquela noite logo se transforma em uma experiência que provavelmente permanecerá na memória das duas durante toda a vida. As garotas percebem uma figura na parte dos fundos da cozinha. Assim que enxergam aquilo, ficam apavoradas e começam a chorar. O objeto ou presença não parece se aproximar, mas apenas o fato de estar ali bastou para provocar uma reação imediata nas crianças. Número 14. A sombra nos túneis de Fort Greene. Este vídeo assustador teve a gravação realizada por um homem chamado Steve durante uma exploração dos históricos túneis de Fort Greene.
As estruturas tiveram sua construção durante a década de 1860 para proteger a região próxima ao encontro dos rios Tâmisa e Medway, em um período de crescente tensão entre a Inglaterra e a França. Com o passar dos anos, os túneis adquiriram uma forte reputação de lugar assombrado. Visitantes relatam escutar crianças chorando e mulheres lamentando. Algumas pessoas acreditam que esses sons seriam manifestações de familiares sofrendo pela morte de soldados que perderam a vida na região. Steve e sua equipe decidiram explorar os túneis acreditando que estavam completamente sozinhos. Mais tarde, ao reduzir a velocidade das imagens para observar todos os detalhes, ele percebeu algo assustador. Você conseguiu enxergar? Quando a luz ilumina a extremidade do túnel, uma figura escura aparece repentinamente. A forma parece atravessar uma parede sólida, antes de desaparecer por completo. Diversos espectadores afirmaram que aquela seria uma das figuras sombrias mais convincentes já registradas por uma câmera. Número 15. A criatura atrás da cerca. Quando os sensores de movimento de uma casa são ativados durante a noite, talvez seja melhor verificar primeiro as imagens das câmeras, antes de sair para investigar pessoalmente. Neste caso, o proprietário acreditou ter encontrado uma criatura assustadora com aparência semelhante à de um extraterrestre. Ele contou que os alarmes dos sensores de movimento eram ativados repetidamente durante toda a madrugada. No começo, não conseguiu identificar o que estava provocando os alertas. Depois de revisar as gravações, encontrou algo que preferia nunca ter visto. Uma estranha figura surge atrás da cerca da propriedade. Segundo algumas pessoas, a criatura teria o formato de um alienígena e poderia estar explorando a vizinhança. Número 16. A menina no cemitério do México. Existem poucas coisas capazes de assustar tanto um adulto quanto escutar uma garota fantasmagórica chamando pela mãe dentro de um cemitério. O incidente teria acontecido em 2006, em um cemitério localizado em algum ponto do México. Um repórter de um programa mexicano decidiu investigar o local. Apesar de sentir curiosidade pelo sobrenatural, ele era bastante cético e não acreditava verdadeiramente na existência de fantasmas. Entretanto, durante essa investigação específica, o homem teve o que provavelmente representou o maior susto de sua vida. Alguns rumores afirmam que ele teria pedido demissão depois de testemunhar a aparição. Enquanto caminhava pelo cemitério, o repórter percebeu, à distância, a figura de uma menina. A garota chamava repetidamente por sua mãe de uma maneira extremamente perturbadora. Segundo a história, posteriormente houve a confirmação de que nenhuma criança estava presente no cemitério naquele momento. Com isso, as imagens permaneceram sem uma explicação definitiva. Número 17. A presença observando pela casa. Quando você era criança, alguma vez passou diante de uma casa assustadora e jurou ter visto alguma coisa se mexendo atrás de uma janela? É exatamente essa sensação que o próximo vídeo provoca. A figura parece acompanhar o movimento de quem está gravando. Independentemente do ponto para o qual a câmera é direcionada, a suposta presença continua visível. Em determinados momentos, parece até que a figura está observando diretamente o responsável pela filmagem. Número 18. A pegadinha no bosque. Em um dia frio de outono, enquanto as folhas adquiriam tons dourados e o ar ficava cada vez mais gelado, pedestres caminhavam tranquilamente por uma área arborizada. Escondidas entre as árvores, várias pessoas utilizavam longas roupas brancas e máscaras com enormes olhos negros. As figuras permaneciam imóveis enquanto aguardavam a aproximação das vítimas. Quando os primeiros pedestres passaram pelo caminho, as criaturas saltaram repentinamente das sombras. Os gritos tomaram conta do bosque. Em seguida, mais figuras surgiram de diferentes direções, transformando a trilha em um verdadeiro labirinto de aparições. Embora tudo não passasse de uma pegadinha, o medo dos participantes parecia completamente real. Você já viveu alguma experiência assustadora no mar ou em qualquer outro lugar? Conte para nós nos comentários. E caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei. Para assistir a outros conteúdos do canal,
clique em um dos vídeos que aparecem na tela ou visite a nossa página. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.